A realidade desse profissional, portanto, ele aplica o conhecimento dele em um processo seletivo que eu imagino também seja internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, como as empresas vão captar esses profissionais. E a realidade dele é viver de acordo com a regra daquele mundo e não mais a égide do que seria a nossa legislação trabalhista, por exemplo. Você tem dois tipos de contratação, isso é importante. A grande maioria trabalha como PJ. Tá. Ele monta a sua empresa e ele fatura diretamente a empresa lá de fora. Mas existe outra categoria que são profissionais que são CLT. As empresas que eu trabalhei, que eu contei que há 15 anos que eu trabalho nesse perfil de empresas, são empresas que fazem essa intermediação. Elas recrutam e contratam profissional no Brasil através da CLT. Então, existem profissionais que trabalham dessa forma e têm os mesmos benefícios, como plano de saúde, odonto, seguro de vida. Então, é possível também. Existem essas duas formas de contratação para os profissionais no Brasil. E é curioso o processo, eu pelo menos fico muito curioso com a mentalidade da empresa ao fazer essa busca. Como é que ela estrutura esse processo? Ela encontra parceiros como as empresas que você citou que trabalha, que organizam localmente inúmeros processos. Então tem um processo acontecendo nas Américas, um processo acontecendo na Europa e etc. Selecionam esses profissionais e como é que funciona isso? Ótima pergunta. Existe basicamente duas formas. Por que uma empresa estrangeira, eu vou mudar um pouco a sua pergunta, estaria interessada em um brasileiro? Existem dois motivos. Um, se a empresa quer abrir operação no Brasil. Cultura local. Ela quer expandir, ela está numa fase, recebeu um investimento, está indo para um Series A, B, começa a receber investimento e quer expandir globalmente. O Brasil e o México são os grandes países. Dois mercados gigantes. Por mais crises que a gente enfrente em todas as áreas, a gente sabe, mercados. O Brasil sempre cativa, interessa a investidor estrangeiro, especialmente nessa questão de mercado. Nós somos mais de 200 milhões. Sim, você tem um potencial enorme. Potencial enorme. Então, uma é essa possibilidade, ou seja, a empresa quer contratar profissionais no Brasil porque ela quer expandir no Brasil. Em geral, ela começa com um time mínimo de umas 5 pessoas. É para entender o mercado local e essa coisa toda. Exato. Começa com um country manager, 2 pessoas que vão fazer a parte de vendas e mais 2 para atender cliente. Isso é um modelo. Nesse modelo, não é só para profissional de tecnologia. Isso é importante se dizer. Há espaço para profissionais de vendas, de marketing, de design, de RH. Mas existe um outro... Nesse modelo, ela está estruturando a operação. Exato. Precisa até de jurídico. Tá. Concorda? Ela precisa montar a estrutura no Brasil. O outro grande grupo, que é aí que os profissionais de tecnologia ganham vantagem, é uma empresa, por exemplo, de Singapura, que tem um projeto na China e não tem e quer um desenvolvedor. E não interessa onde esse desenvolvedor esteja. É a mão de obra. Exato. Aí o brasileiro aplica para esse processo, ele está competindo com o americano, com o canadense, e ele foi escolhido por diversas razões. E aí depois eu posso te dizer por que o brasileiro é um profissional que tem tudo para tirar vantagem. Então já me diga, que eu já fiquei interessado. Tá. E aí seria essa segunda opção. O brasileiro é super valorizado, a gente tem que afastar essa síndrome de vira-lata. Tem uma síndrome fortíssima, não tem não? Tem, a gente acha que a gente não é bom, mas pelo contrário, nesses meus 15 anos de experiência, o brasileiro é muito valorizado. Criatividade, jogo de cintura, relacionamento interpessoal. Enquanto algumas culturas precisam ler um livro para aprender a como fazer amigos, o brasileiro faz naturalmente. Tem isso. E tem outras variáveis que não são só da personalidade. Eu citei exemplos da personalidade, habilidades comportamentais. Mas fora isso, a gente tem um fuso horário muito bom. A gente está a 2 horas mais ou menos dos Estados Unidos, da costa, pelo menos da costa leste americana, e a gente está a 3, 4 horas a menos da Europa. Se você for comparar com a Índia ou com a China, então o Brasil tem até esse privilégio geográfico, vantagem geográfica, de fuso horário e moeda. Aí o pessoal vai me matar, quem está querendo viajar para fora, mas quanto mais o dólar se valoriza, melhor para o profissional e melhor para a empresa pagadora. Em geral, a baliza é o dólar independentemente do país. O cara que vai para a Ásia vai receber em dólar, na Europa em dólar. Em geral é o dólar, é sempre uma oferta anual, né? O americano e o pessoal lá fora pensa muito com um pacote anual, e aí a gente tem que dividir por 12 ou por 13, dependendo da forma de contratação, para ter uma ideia quanto que a gente vai receber mensalmente. Mas é isso, o brasileiro está no momento certo, no lugar certo. Agora, é óbvio que quando a gente pensa pela ótica do profissional, existe muita vantagem nesse processo. Primeiro porque talvez aqui dentro
em alguns mercados, já se tenha esgotado perspectivas de você dar saltos. A depender do perfil do profissional, ele já chegou ali no limite dele, onde ele estaria. A remuneração é um outro ponto, né? Em cargos, o Brasil vive... tem um teto e você acaba que o custo também para as empresas, independentemente do modelo, seja PJ ou o modelo CLT, o custo para a empresa é alto. Ela acaba estabelecendo ali um padrão e o cara às vezes fala, poxa, eu poderia buscar muito mais. Então, para o profissional, sobram motivos, a expansão da carreira, ter no currículo que, poxa, o cara trabalhou para uma empresa fora e etc. É networking e, enfim, por aí vai. Quando eu olho para o lado da empresa, e aí não da que está contratando este profissional do mundo, mas eu olho para o lado da empresa aqui no Brasil. O cara que ficou aqui, que tem o salão com 500 pessoas olhando umas para as outras num mesão ali e tal, que controla a hora de entrada e saída criteriosamente do almoço, aquela coisa toda. Esse cara, ele vai demorar quanto tempo para entender que o mundo mudou e que o jogo é outro? Eu acho que as empresas que disputam esses profissionais, o Global Worker, elas já entenderam o jogo. Porque a gente não falou, não entrou nesse ponto de quais são as habilidades necessárias para se tornar um Global Worker. Então, o exemplo que você deu é um exemplo que eu acho que é um profissional com horário fixo e volume, é um profissional talvez com uma qualificação um pouco menor do que o perfil do Global Worker que as empresas estrangeiras vêm procurar aqui. Então, uma empresa estrangeira está disputando com um grande banco digital daqui, e aí essas empresas brasileiras... Uma multinacional que oferece pacotes, bonificação muito mais alta, e aí vai muito do que esse profissional busca. Eu acho que o traço principal é flexibilidade. É o que mais aparece nas novas gerações, geração Z, e é o que mais se busca. Saiu um ranking recente do qual seria o objetivo maior, a qualidade mais desejada na busca por emprego, e flexibilidade. Claro, o salário está sempre junto, mas flexibilidade aparece como a número 1. E aí essas empresas ganham vantagem porque há uma onda desse retorno ao presencial que para esse perfil de profissional e para esse perfil de empresa não existe. Existe um estudo, que depois eu posso compartilhar com você, do Fórum Econômico Mundial. Isso é importante dizer, que quando eu escrevi o livro eu não usei só a experiência, eu pesquisei bastante. Tem dados aqui. O Fórum Econômico Mundial estima que hoje, em 2024 para 2025, 70 milhões de profissionais trabalham dessa forma. São global workers. O termo que eles usam é um relatório The Future of Work. Isso. E é The Digital Global Jobs. É como eles chamam as vagas para global workers. Então seriam os empregos digitais. As vagas digitais, que não necessariamente só para profissional de tecnologia, mas eles chamam de vagas digitais. Daqui até 2030, então em 5 anos, a gente vai ter mais 20 milhões de vagas. Então quem tem esse receio de que está tendo uma onda de retorno ao presencial, isso é uma coisa muito local e de grandes empresas. Porque esse perfil de global workers, a estimativa é que só tende a crescer. E o Brasil, inclusive, é citado nesse relatório como um estudo de caso de um país que é um celeiro natural de exportador de profissionais para esse novo mundo digital.